Lucas 21, 34. Achamos aí? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique, o que, gente? Sobrecarregado. Que o vosso coração fique sobrecarregado. Essa palavra acautelai-vos é tenha cuidado, preste atenção, para que o seu coração não fique pesado, sobrecarregado. Agora ele vai dizer com o que o nosso coração pode ficar pesado e sobrecarregado. Jesus continua, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente como um laço. Jesus está falando dos últimos dias, da sua vinda, e ele cita algumas questões que podem tornar a nossa caminhada e a nossa espera para esse dia chegar mais pesada. E eu separei duas questões aqui que eu acho nesse texto que vão me ajudar e te ajudar. A primeira delas é o pecado. Vamos ver isso juntos? Diga, o pecado. Gente, desde o Jardim do Éden, Deus estabeleceu que existem coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. A palavra pecado significa errar o alvo. O que isso na prática significa? Que Deus tem um objetivo, um alvo, uma meta, um plano de vida para você. E Deus então estabeleceu para mim e para você diretrizes para que esse alvo seja acertado, para que a gente possa ser assertivo, correto no objetivo e no plano perfeito que Deus tem para nós. Quando eu erro esse alvo, quando eu fujo do plano e do propósito de Deus, da diretriz de Deus para a minha vida, isso corresponde a pecado. Pecar é isso, é você errar esse alvo. E é importante que a gente lembre, gente, o seguinte: quem estabelece o que é pecado e o que não é pecado, não sou eu, não é você, não é a cultura que a gente vive. Quem estabelece o que é pecado e o que não é pecado é o quê? É a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que a lei é má, é muito severa, mas se você começar a ler a palavra de Deus com outros olhos, e a gente leu um pouco do Pentateuco nesses últimos meses, o Senhor começou a me mostrar algo sobre isso. Falou, não, a lei não é má, não é severa, a lei é boa. A lei nos protege, nos protege. Você vai olhar, por exemplo, países que têm uma lei frouxa, como o nosso, por exemplo. Eu conversava com uma policial esses dias aqui da igreja, e ela estava falando, tem outras pessoas aqui que trabalham e já trabalharam na polícia, sabem o que eu estou falando. E ela estava me falando da tensão que hoje um policial sai para trabalhar todos os dias. Porque sabe que a lei, ela vai favorecer aquele que a transgrediu, e não aquele que está lá para lutar por ela. Então é quase que o policial tem que pedir desculpa, aquele que está lá para manter a ordem. Nós vivemos num país onde a lei é muito frouxa, muito branda. Esse sentimento que as pessoas têm de impunidade faz o quê? Crescer a marginalidade, crescer a desordem. Nós vivemos num país de dezenas e dezenas de milhares de homicídios por ano. Há um tempo atrás, eu não sei como é que está agora, mas tinha mais de 60 mil pessoas que eram assassinadas por ano no Brasil. Então, nenhuma pandemia na história matou tanta gente assim, em tantos anos, em tantas décadas, como tem matado nas últimas décadas aqui no nosso país. Tudo isso corresponde a uma lei fraca,
Alguém estava me falando, foi viajar para Dubai, ou a gente estava falando de alguma coisa lá, e estava falando como as coisas lá estão lá. Não tem muito assim, segurança, tudo de ouro, não sei o quê, e tal. Vai mexer no que não é seu. Vai mexer. Pega uma coisa que não é sua. O que é que acontece? A mãozinha vai para o buraco. Aí você diz, mas que perversidade é essa? Arrancar a mão de uma pessoa? Não, mas ninguém é obrigado a ter a mão decepada. É só você não pegar aquilo que não é seu. Entende ou não? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a, sei lá, pegar prisão perpétua. É só você não mexer naquilo que não é seu. É só você não fazer o que está proibido. Então, Deus estabeleceu para mim, Deus estabeleceu para você, Deus estabeleceu para o seu povo diretrizes, um jeito de viver, dizendo para mim e para você o seguinte: isso pode, isso não pode, isso te ajuda, isso te favorece, isso vai te ajudar, isso vai te beneficiar, isso vai te prejudicar, isso vai te abençoar, isso vai te trazer maldição. Pecar é tornar a minha vida mais pesada. Você vai ver a Bíblia toda, exemplos de homens e mulheres, você vai olhar para a sua própria vida, olho para a minha própria vida, em momentos onde pecamos, transgredimos aquilo que Deus estabeleceu, nossa jornada se tornou mais difícil, nossa jornada se tornou mais pesada. Olha o que aconteceu com Davi. Salmo capítulo 32, nós vamos ler o verso 3 e o 4. Você vai ver que as palavras de Jesus diz que essa sobrecarga do coração é consequência da orgia e da embriaguez, dessa falta de limite, dessa falta de responsabilidade na sua ação. Vai vivendo como se não houvesse amanhã. Eu faço o que me dá prazer. Isso se chama hedonismo, né? Eu gosto, eu me sinto bem, me dá prazer. Então, se me dá prazer, não deve ser errado. Mas quem estabelece o que é errado ou não é o seu prazerômetro. Existe isso? Não. É a palavra de Deus. Davi foi mexer com uma mulher que não era a mulher dele. E olha a consequência disso, ele acabou mandando matar o marido dessa mulher. Salmo 32, verso 3 e 4, o texto diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia, porque a tua mão, o que, gente? Pesava dia e noite sobre mim. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você quer ter uma vida leve? Você quer ter uma jornada tranquila, em paz? Você quer ter tranquilidade na caminhada e não viver atormentado, assombrado, pesado, sobrecarregado, coração sobrecarregado pela culpa? Abandone o pecado. Identifique o que eu estou fazendo que tem desagradado a Deus. Qual tem sido minha ação, minha atitude? Eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes, mas vale sempre a pena repetir, que uma coisa é um pecado pontual e outra coisa é a prática do pecado. Uma coisa é o pecado como uma ação, outra coisa é o pecado como um estilo de vida. Por exemplo, a Bíblia não diz que quem mentiu vai para o inferno, mas a Bíblia diz que os mentirosos vão. A Bíblia não diz que quem adulterou vai para o inferno, mas a Bíblia diz que os
adúlteros, assim como os assassinos, enfim, tem a lista lá em Apocalipse. O que é que eu estou querendo dizer? É que essas pessoas já tornaram o pecado como parte da sua identidade, de tanto praticar, de tanto fazer. Aquilo já faz parte da vida delas. E Davi está dizendo o seguinte: enquanto eu calei isso, enquanto eu me mantive no pecado, minha vida se tornou pesada, minha vida se tornou um assombro. Eu não dormia, gente. Eu converso com pessoas, eu atendo pessoas há anos e anos e anos na minha vida, e eu já vi pessoas serem destruídas emocionalmente, espiritualmente, e você vai ver que muitas vezes a consequência está num pecado. E eu quero dizer para você aqui hoje que o pior de todos são aqueles pecados ocultos, aqueles pecados escondidos, aquele que a pessoa vai levando e ela diz, não está dentro do meu campo de administração, e ela acha que não vai dar nada, e ela acha que Deus sabe, que Deus a compreende, que está tudo certo, e que só está entre ela, Deus e Satanás. E quando a pessoa vê, ela está mergulhada numa vida dupla, muitas vezes de mentira. Pessoas, por exemplo, que se envolvem com pornografia, com imoralidades, elas vão levando, carregando, a vida se torna pesada, difícil, elas não têm prazer, não têm coragem de olhar as pessoas nos olhos, vem para o culto, é um peso, vem para o culto, é um fardo, ajoelha para orar, é um peso, é um fardo, tem medo de Deus, tem medo das pessoas, tem medo de ser descoberta, tem medo de tudo, por consequência do pecado. Então, se existe uma coisa que vai tornar a sua vida leve, sabe o que é? É andar em santidade. E abandonar e dizer, Deus, qual é teu plano para mim? O que o Senhor tem para mim? O que está errado? Me diz, me ensina, me mostra o caminho, me ensina a tua lei. E Deus então me diz, filho, isso aqui está errado. Quem aqui já foi avisado pelo Espírito Santo de algo que estava fazendo? Não era? Quantas vezes num culto, numa palavra, lendo em oração, um incômodo veio, você abandonar. E quando você deixa esse peso que Davi está relatando aqui, esse peso vai embora. Sabe, gente? E sabe como a gente resolve isso? Com confissão e mudança de postura. Eu acho que o pior exemplo que eu tive nesses últimos anos de ministério foi ver um colega meu, um colega que acabou se envolvendo com uma pessoa, ele era pastor, e essa mulher ficou grávida, e tudo isso eu descobri anos e anos e anos depois. Aliás, um monte de gente descobriu anos e anos depois. Eu sei que durante um bom tempo, às vezes eu ia pregar na igreja onde ele pastoreava, e alguma coisa não fechava, a conta não fechava, ele passava a semana inteira fora, ele dizia que tinha um trabalho em outra cidade, mas ninguém sabia desse trabalho, ninguém conhecia, ele disse que estudava numa faculdade, ninguém conhecia, enfim. A questão foi a seguinte, esse cara se envolveu com uma mulher, engravidou ela, e para não perder aquilo que ele chamava de credibilidade, a igreja, e não acabar com a família dele, a esposa e os filhos, ele resolveu levar uma vida dupla. Ele botou essa mulher numa outra cidade, numa casa, ele passava a semana com essa mulher e com o filho que teve, não sei se era menino ou menina, e no final de semana ele estava na igreja com a família dele oficial. Anos! Eu preguei lá dezenas de vezes. Não sabia de absolutamente nada. E ele começou a inventar que ele fazia faculdade fora, ele começou a inventar que ele dava cursos, que ele dava palestra, tudo isso para justificar para a igreja. Que ele estaria fora, que ele não poderia atender durante a semana, porque ele estava com a outra família dele. Eu não preciso nem falar para você como é que essa história termina. História de imoralidade. Termina com destruição.
termina com destruição, termina com vergonha, termina com um caos. Eu fico pensando como esse cara ia para o púlpito toda semana pregar. Como é que ele olhava para a igreja nos olhos, como é que ele olhava para a esposa nos olhos, como é que ele mentia com tanta facilidade. E sabe, gente, eu disse algo para minha esposa um dia, eu falei, Dani, sabe o que mais me assusta? Que às vezes a gente vê coisas assim assombrosas na televisão, essas tragédias assim, e a gente logo tende a falar o seguinte, esse cara é um monstro, olha o que ele fez, abusou, olha o que ele fez com a criança, olha o que ele fez com a mulher, olha o que ele fez com a filha, olha o que ele fez com a família. Falei para a Dani uma vez, sabe o que mais me assusta? É de saber que essas pessoas são pessoas como a gente. Igual, com a mesma estrutura, com a mesma capacidade. Só que em lugar de, ao pecar, dar um passo para trás e dizer, cara, isso não pode continuar. Eles dão um passo à frente. E vão encobrindo o seu pecado com um outro pecado. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E de repente a pessoa está atolada no pecado. Eu tenho um amigo pastor, ele faz bico de Uber. Dias atrás, em outra cidade, ele saiu do culto e ele estava precisando levantar uma grana, ele está começando lá no ministério, ele foi fazer uns Uber lá à noite. E daí chamaram ele de um lugar, ele foi ver, era na frente de uma igreja. Pegou uma moça tal, e daí começou a bater papo. Falou, que legal, você frequenta aí há tempo? Não, sou daqui e tal, nossa, amo e tal, hoje teve ceia, não sei o quê, e daí vai no caminho levar a moça embora, em Campinas. E quando vai chegando no lugar, essa moça mora no Itatinga, que é um bairro onde só tem prostíbulo. Ela era uma garota de programa. Ela passou das 7 às 9 na igreja, participando da ceia, do louvor, da palavra, da adoração, e agora ela foi para o trabalho dela, que é se prostituir. Gente, nada pode ser mais pesado na vida de uma pessoa do que levar uma vida dessa, dupla. Isso fragmenta a sua alma, isso acaba com você. E tem inúmeras pessoas brincando com isso, brincando com o pecado, brincando com a imoralidade. Às vezes flertando com uma mulher que não é sua esposa, flertando com um homem que não é seu marido, com conversa fiada no WhatsApp, na rede social, brincando e achando que está tudo certo, que está tudo bem, que tal, jovens que estão achando que não, século 21, tudo mudou, imagina não sei o quê. A palavra de Deus não muda. O pecado, o salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado quando Deus estabelece um limite. E diz, é até aqui, não passe daqui. Não passe porque vai te prejudicar. Gente, às vezes a gente usa a graça como uma desculpa para achar que está mais frouxo um pouco. Olha só, a lei dizia o seguinte, não adulterarás. Não vá para a cama com outra mulher, com outro homem que não é seu. Daí chega Jesus e diz, vocês ouviram o que foi dito para os antigos? Não cometerás adultério. Daí Jesus diz, eu, porém, vos digo, se você desejar uma mulher no seu coração que não é sua mulher, você já cometeu adultério. Jesus diz, cara, mata um pecado na raiz, no problema, não deixa a coisa avançar. Isso vai servir para o assassinato. Jesus vai falar o seguinte, a questão não é você enfiar a espada na pessoa, dar um tiro na pessoa, enforcar a pessoa, a questão é você odiar ela no coração. Acaba com o pecado. Rompe com isso, porque a vida se torna pesada demais para continuar. Ô, gente, não tem nada melhor do que estar livre dessa amarra satânica, essa prisão, essa algema maligna que é o pecado.
e você poder andar de cabeça erguida, em paz, botar a cabeça no travesseiro, dizendo, cara, eu não estou devendo nada para ninguém, nem para Deus, nem a minha esposa, nem aos meus filhos. Eu posso andar em paz, em segurança, porque eu estou livre de toda a amarra do diabo. Gente, isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Jesus está alertando: uma vida de orgia é uma vida que vai sobrecarregar o seu coração. Eu me lembro de uma moça que se converteu lá em Limeira, quando eu pastoreava, e ela me contou o testemunho dela. Ela me disse: pastor, eu saía às 5 da tarde da minha empresa, da empresa que eu trabalho aqui, e eu ia para São Paulo, e eu passava, e eu só voltava de São Paulo 5 da manhã na segunda-feira, para trabalhar, entrar às 7 horas na empresa, e eu vivia pulando de boate em boate, louca de êxtase, uma vida de orgia, uma vida de... Como é que você acha que essa moça estava quando ela chegou na igreja, gente? Feliz com essa vida? Destruída, porque o salário do pecado é isso, ele gera morte, destruição em você. Não vale a pena. Ande com Deus, ande em santidade. Provérbios 28, 13, Salomão escreveu: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o que, gente? Misericórdia. Todos nós estamos susceptíveis a pecar, mas o pecado, gente, precisa ser um acidente se acontecer, e não um plano, e não um estilo de vida, porque quando você ultrapassa um limite estabelecido por Deus, você começa a justificar o porquê daquilo, e seja honesto, nós somos bons em justificativa, hein? Nós somos bons para arrumar uma desculpa do porquê estamos fazendo isso, porquê estamos fazendo aquilo. Que em nome de Jesus toda cegueira espiritual, toda escama caia dos nossos olhos, para que a gente possa andar no centro da vontade de Deus. O Salmo 32, 5 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como é bom viver livre de toda a amarra do inferno. Como é bom. Isso não tem preço. Não permita que o diabo bote jugo, peso, fardo na sua vida, te propondo algo que vai te trazer prisão. Prisão emocional, prisão espiritual, prisão no corpo. Estava vendo um cara esses dias falar sobre o vício dele no crack. Ele estava falando sobre o prazer estonteante que fumar uma pedra de crack dá. Ele falou: mas do mesmo jeito que esse prazer e essa euforia vem, ela passa. E o sentimento posterior de depressão, de tristeza, de dor e de angústia é infinitamente pior do que aquele sentimento de alegria momentânea. E daí você precisa de outra, e de outra, e de outra, e de outra, e está cheio de gente aí morando na rua, que abandonou a família, os filhos, por causa de uma alegria passageira. Agora, ninguém começou um dia levantando, dizendo: eu vou fumar uma pedra de crack. São barreiras, são limites que vão sendo derrubados.